Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus que nos guiará até a consumação do século. Hoje é quinta-feira, dia 6 de 2022, dia 6 de janeiro de 2022. É o primeiro programa que nós estamos, o primeiro vídeo que estamos gravando agora em 2022 para você, meu amado, para você, minha amada, para você que verdadeiramente gosta de ouvir a boa palavra. E a boa palavra é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Este é o ministério do Pentecoste Abba Pai. Esse ministério só fala de Jesus Cristo. Eu sou o pastor Acácio Ramos e vou pedir uma contribuição sua. O que você quiser nos doar, o que você tiver à mão, tá? O Senhor disse, trazei todos os dízimos e oferta à casa do tesouro para que haja mantimento. E nisso fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medida. Olha que maravilha. Então, o que você quiser nos doar, nós estamos aqui. O Pix vai aparecer aqui. Do jeito que está, você vai ver que vai cair na conta do pastor Acácio Ramos. É justamente o Ministério do Pentecoste Abba Pai. Mas se você também não quiser doar, não tem problema. Eu lhe peço uma doação toda especial. Essa doação, verdadeiramente, ela é uma oração. Eu peço para você me dar força por mais esse dia, ao abrir os meus lábios, proclamar o nome do Senhor Jesus Cristo. Ore por mim, para que o Senhor continue a me dar essa força. O Senhor Jesus, Ele tem nome, é Jesus. Me dá esta força, me perdoe, glória a Deus, aleluia. Para que, ao abrir os meus lábios, seja proclamado o nome de Jesus. Aqui você não vai ver um homem bonito, né? Aqui você vai, nem um artista também, que você vai ver e ouvir a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, esse Rei tão maravilhoso. Eu sou apaixonadíssimo pelo nosso querido e amado Jesus Cristo. Ele é o nosso Rei maior, Ele é a nossa vitória. Ele disse, eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente olharás e verás o castigo dos ímpios. Então, é a maravilha do Senhor. Nós temos que pregar fé. A fé é Jesus. Você sabe o que é a fé? Ah, mas eu tenho fé. Sim, existem vários tipos de fé. A verdade é essa. Tá? Mas a fé bíblica, ele diz assim, a fé é a certeza das coisas que não se vê, aliás, é a certeza das coisas que não se espera e a convicção dos fatos que não se veem. Esta é a fé bíblica, tá? Então, porque a nossa fé, ela é abstrata. A nossa fé, ela não é uma fé, como se diz assim, eu creio sim, mas eu tenho que ver. Eu acredito, mas eu tenho que pegar. Não, a nossa fé, ela é abstrata. Nós cremos no que não vimos, né? Pelo fato de que a Escritura nos dá esta confiança, chamar a existência do que não existia para que venha a existir na nossa vida. Então, essa é a fé do Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, no vídeo passado, eu nem conseguia me despedir já falando, veja bem, os milagres que Jesus fez e faz e continuará a fazer são inúmeros. Esses foram os 3 primeiros milagres que o Senhor fez na face da terra. Como ainda no princípio, quando ele foi assunto aos céus. Ele passou 40 dias. Dentro desses 40 dias, ele fez esses 3 milagres aqui, as pessoas vendo a face dele. Tá? Então, o terceiro foi aquele que Pedro disse, eu vou pescar. Os 2 filhos de Zebedeu disseram, eu vou contigo. Os outros mais foram 7 naquele barco. Trabalharam a noite toda, a noite todinha, e não conseguiram pegar nada. Quando se aproximaram da praia, ao clarear da alva, lá encontraram um homem. Lá tinha um favo, um peixe assado e um favo de mel. O Senhor estava ali esperando aqueles homens. Quando viram, aquele discípulo que Jesus amava, disse, Pedro, Simão Pedro, é o Senhor.
Não teve dúvida. Amém? É o Senhor. E ali, meus amados, Pedro estava nu, se vestiu da roupa e tibumbo na água, caiu no mar, com vergonha. Pedro era um homem temente a Deus, mas Pedro tinha os seus dotes também humanos, né? E com vergonha ali ele caiu no mar. Quando se aproximou, e disseram, o senhor tem aí alguma coisa de comer? Ele disse, não, lançai a rede à vossa direita. Eles lançaram a rede, Senhor, segundo a tua palavra, lançaram a rede, pegaram 153 grandes peixes. Estavam perto da praia, eles chamaram os outros barquinhos, foram ajudados e puxaram para a praia. O senhor disse, tragam um desses que vocês pegaram para assar aqui para comer. Então esse foi o terceiro milagre que Jesus fez aqui dentro dos 40 dias. O Senhor fez muitos milagres, tanto em vida, como homem e como espiritual, que hoje habita dentro de nós. Amém? Então, esses milagres, eles foram feitos, que eu não falei no final do vídeo passado, mas eu estou concluindo nesse vídeo. A você que tem nos acompanhado, nós estamos começando esse ano com Jesus Cristo, claro, tomando a nossa direção. Então, é você que nós estamos clamando hoje. Veja essa palavra, ouça, tá? Deixe o Senhor habitar no seu coração, receba-o de toda a força, todo o seu poder, todo o seu entendimento, toda a sua glória. Chegou um fariseu para ele e disse, Senhor, qual é o maior dos mandamentos? O Senhor olhou para aquele homem e disse, ouve Israel, o Senhor, Ele é teu único Deus. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, de toda a tua alma. O segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos sobrepõem a todos os outros, todos. Amém, amado? É para nós cumprirmos os estatutos e mandamentos do Senhor Jesus. Nesse programa de hoje, e nós estamos aqui falando do amor do Senhor para Jesus, nós vamos falar, tá? Lá na frente um pouco mais, que se encontra lá no livro de Marcos, capítulo 15, do versículo 16 ao 20, Jesus entregue aos soldados. Jesus entregue aos soldados. Então, isso é muito forte. Isso é muito forte porque um homem que nunca pecou, um homem que nunca transgrediu uma palavra sequer, um mandamento do Senhor e nem de ninguém, se entregue na mão dos soldados. Bom, na mão dos soldados se entrega quem? É transgressor, né? Mas o Senhor não foi o transgressor. Mas ele se fez transgressor por nós, por mim e por você. Amém? Mas nós falaremos daqui a pouco a respeito disso. Então, queremos agradecer, em primeiro lugar, ao nosso Deus e Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, ao Espírito Santo de Deus que nos guiará até a consumação do século, ao nosso querido e amado Jesus Cristo, ao qual recebeu toda a autoridade sobre céu e terra. É o Senhor que nós nos dirigimos agora, esta oração, para você, meu amado, que tem nos prestigiado, para você que está vendo agora pela manhã, você que está assistindo pela parte da tarde, me perdoe, irmão, e você que chegou agora pela parte da noite. Veja esse vídeo do começo ao fim, tá? Chame seu irmão, sua irmã, sua esposa, seu marido, tá? E compartilhe, porque esta é a palavra, a genuína palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós aqui não estamos mercadejando a palavra do Senhor. Preste bem atenção. Nós só podemos chegar até você através do Espírito Santo, a palavra. Daí então é você e o Senhor. Amém, meu amado? Daí então é você e o Senhor Jesus. Tá? As pessoas falam, é Deus, Deus, o homem lá de cima, o homem lá de cima. Não, ele está dentro de nós. Ele está no céu, mas o seu poder, os seus anjos estão dentro de nós. Amém? Como naquele dia que Moisés fugiu, saiu da casa de Faraó, e quando Moisés é o seguinte, ele deixou de usufruir dos prazeres transitórios do pecado para receber a bênção do nosso querido e amado Senhor Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso. Amém? Então,
Ele estava ali, foi quando ele chegou na casa de Jetro, e ali ele passou a apacentar as ovelhas de Jetro. Eu quero dizer uma coisa para você, meu amado. Existem coisas que nós devemos explicar que muitos indoutos, incautos não sabem. Não existe pastora na Bíblia, tá? A única parte que o Senhor se refere a pastora são as filhas de Labão, que pastoreavam o rebanho e carregavam água para o rebanho das ovelhas, e as filhas de Jetro, pelas quais uma Moisés se casou com ela, chamada Zípora, tá? São essas duas partes que chamam pastor, mas é pastora de ovelha. O homem confunde a ovelha, pastora daquelas mulheres, com nós que somos ovelha do Senhor Jesus Cristo. Se você for lá para João 10, o Senhor diz: eu sou o bom pastor. Todos quantos vieram após mim são ladrões e salteadores. Não é o pastor Acácio que fala, é o Senhor que diz isso. Amém? Agora qualquer coisa é pastora, é bispa. Para com isso, irmãos. Isso é do homem. Quando Eva pecou, lá no Jardim do Éden, o Senhor não foi lá e chamou Eva. Não, ele chamou quem? Adão. Senhor, eu ouvi a tua voz, mas eu estava nu e fiquei com vergonha de ti. Por que tu comeste o fruto que eu te disse que não comesse? A mulher que tu me desse, ela comeu e me deu e eu comi. Amém? Então ele chamou pelo homem. Isso é o homem carregado de pecado, que pensa quando o Senhor vir buscar a igreja, vai chamar a mulher lá, mas vai chamar você. Vai chamar você, que não toma direito de conta do rebanho. Então, Jetro era sogro de Moisés. Então, Moisés andando ali, pelas bandas, né, pastoreando o rebanho de Jetro, um anjo do Senhor aparece a Moisés. Ali naquela sarça, e o fogo não consumia aquela sarça. Moisés era um homem muito bem instruído. Em toda a nápsia egípcia, toda. Moisés era um homem muito bem instruído. Então ele olhou e viu que aquele fogo não consumia aquela sarça. E ele ficou curioso ao mesmo tempo. Por exemplo, o ser humano antigamente era meio escasso aqui na face da terra. Não é como hoje. Hoje tem sangue para derramar até nos freios dos cavalos, como o Senhor diz lá em Apocalipse, não é isso? Então, quer dizer, antigamente os homens viam algo estranho e ficavam perplexos. Hoje alguns ainda se admiram, outros passam direto, né? Então Moisés viu aquela sarça, o fogo não consumia aquela sarça, e ficou perplexo. Se foi ver de pé, o Senhor disse: Moisés, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que está é terra santa. Moisés, meu Deus, quem está falando comigo? Quem é? Procurou saber. Aí disse que é Deus. Sim, foi o Senhor, mas através do seu anjo, tá, meu amado? Então, ninguém nunca viu Deus. Nunca. Quem vê, morre. Ninguém pode olhar o sol ao cabo de meio-dia no mais ardor da terra, tá? Então, ali estava o anjo do Senhor na sarça, tá? Naquele fogo. Então, Jesus Cristo, esse milagre que ele fez, verdadeiramente foi dentro desses 40 dias que ele não mataram ele entregou naquele momento, naquele madeiro, onde ele se fez maldito por mim e por você, tá? Ele entregou o Espírito ao grande eu sou. E ali o Senhor tomou para si. Ao tomar para si, ele subiu para o Pai e voltou em espírito para todos verem. Ele veio em carne. Ele disse: vede que o espírito não tem carne como eu tenho. Apalpai-me e veio, que sou eu mesmo. Ele falou para o discípulo dele. E depois ele apareceu para mais de 500, como disse Paulo. Até para mim, nascido fora de tempo, como um aborto. Então, Jesus Cristo fez esses 3 primeiros milagres. Depois que ele entregou, como diz na Bíblia mesmo, né? E mataram ele, tá? A ganância do homem. Quem fez isso foi a ganância do homem.
Então Jesus Cristo ali, ele pereceu por mim e por você. Bom, mas agora nós vamos falar a respeito dessa morte dele. Tá? Jesus entregue aos soldados. Começa lá em Marcos 15, versículo 16 até o 20. Ele diz assim: então os soldados levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Virando-nos de... aliás, vestiram de púrpura e, tecendo uma coroa de espinho, lhe puseram na cabeça. E saudavam, dizendo: salve o rei dos judeus. Deram-lhe a beber, aliás, davam-lhe na cabeça com um caniço. E cuspiram nele, pondo-se de joelho, o adoravam, né? Depois de o ter escarnecido e despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então, conduziram Jesus para fora com o fim de o crucificarem. Olha só, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o autor da vida, sendo levado pelos policiais, pela polícia, né? Muitas vezes, deixa para lá, vamos entrar no meio. Então, Jesus entregue aos soldados. Quando Jesus foi entregue aos soldados ali, meu amado, ele já estava condenado à morte pelo homem. Pilatos já tinha dado o veredito dele através, justamente, do desejo do homem. Ali foi, quando levaram Pilatos disse: olha, tome esse homem, julguem vocês e matem. Os judeus disseram assim: não, a nós não é disso matar ninguém assim, sem saber o que ele fez. Queriam que Jesus passasse pelo veredito do homem, ali, naquele local. Tá? Então, as coisas, elas verdadeiramente, para chegar a um denominador comum, ela tem primeiro que ser lapidada, não é isso? Então começaram a investigar Jesus e apresentaram muitas testemunhas falsas contra Jesus, mas nenhuma delas eram coerentes. Nenhuma delas eram coerentes. Tá? Então, ali Pilatos ouviu a ganância do povo, a voz do povo em si, né? E entregou o Pilatos aos soldados para ser morto e crucificado. Ou crucificado e morto. Então ele diz assim: então os soldados levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Todo o destacamento foi reunido ali para justamente os soldados não julgavam, não julgaram, só maltrataram e o levaram ao Calvário. É diferente. Ele foi julgado lá na corte pelo aquele povo, e o Pilatos se colocou como governador juiz. Não tinha nada a ver aquilo ali, né? Mas, porque quem julga são os juízes. Ali quem julgou foi o povo e Pilatos deu-lhe a sentença. Pilatos estava como juiz ali, só pode. Tá? Então, os soldados simplesmente pegaram e conduziram Jesus até o Calvário. Então, quer dizer, meus amados, um homem preso, ele fica sob a tutela do Estado, ou não é? Mas ali ele ficou na tutela dos soldados, dos homens. Ah, mas você viu, os soldados serviam sim o Estado. Sim, mas os soldados maltrataram muito a Jesus. Começou o Calvário logo na mão dos soldados. Não tinha nada que maltratar Jesus. Muitas vezes você diz assim: mas eu estou sendo humilhado, estou sendo tão maltratado pelo fulano, pelo ciclano e pelo beltrano. Meus amados, Jesus sofreu muito mais por mim e por você. Jesus Cristo, ele nos deu a vida, e essa vida só tem quem tem Jesus. Por mim e por você. Para que a glória do Senhor resplandeça sobre a nossa vida. Nesse começo de ano, a vida é Jesus, só tem vida quem tem Jesus. Quem não tem Jesus não tem vida. Você quer ter vida? Venha para Jesus. Ah, mas ele morreu. Sim, ele morreu para se cumprir a Sagrada Escritura e a palavra do Senhor, que ela não pode falhar. O Senhor, pela sua honestidade, não pode mentir. Ele não mente. Ele diz que o filho dele vinha para morrer pelo justo e pelo injusto. E ele veio e morreu. Mas hoje ele ressurgiu dentro de nós através do Espírito Santo de Deus.
Ele é o caminho, a verdade, ele é a vida. Só tem caminho quem tem Jesus, só tem vida quem tem Jesus, só tem a verdade quem tem Jesus. Hoje o mundo pejora na mentira. E essa mentira é o que verdadeiramente tem levado ao erro do homem cada vez maior. Amém? Então, hoje, se ouvir a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração como foi naquele deserto. Amém? Mas o tempo passa muito rápido. Tá? Mas nós iremos prosseguir. Os soldados vestiram de púrpura e, tecendo uma coroa de espinho, lhe a puseram na cabeça. Olha o que os soldados fizeram. Pegaram ou roseira, ou laranjeira, ou limoeiro, ou outra planta qualquer que tenha espinho, e fizeram-lhe ali uma coroa. Poxa, custava ter pego outra espécie de galho de árvore para fazer uma coroa para o Senhor? Não. Fizeram do que feria ele. Para você ver a perversidade do homem, até que ponto chega. É você mesmo. E eu também. Se não tiver o Espírito Santo de Deus. A perversidade do homem vai além quase que da nossa imaginação. Torturando ali um homem que já estava, entre aspas, condenado pelo próprio homem, sem ter sofrido, sem ter feito nenhum dano, sem ter cometido nenhum erro. O autor da vida. Os soldados eram simplesmente para conduzir, mas já fosse fazendo essas barbárias. Para quê? Para que cada um tirasse uma casquinha, dizia assim, eu peguei em Jesus, fiz isso e fiz aquilo. Ao invés de vir para Jesus e pedir perdão para ele, você me pergunta assim, mas pastor, o Espírito não estava nele? Não, o Espírito Santo de Deus não estava mais no Senhor ali. Só estava na carne, porque ninguém bate no Espírito Santo. Ninguém toca no Espírito Santo. Ele toca em todos nós, mas ninguém toca nele. Ele é santo, 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 santo. Amém? Então, o que nós temos que ver é que ali a barbárie dos soldados era tremendo. E o comandante? Para onde está o comandante? Que fim levou o comandante? Que podia muito bem dar uma ordem para que eles não fizessem aquilo. Mas tinha um aval do comandante. Tinha um aval do governador, que era aquele Pilatos. Né? Então, hoje, ao ouvir a voz do Senhor, não endureçai os vossos corações, como foi na provocação ali naquele deserto. O 18, né? Ele diz assim, e saudavam dizendo, salve, Rei dos Judeus, salve, Rei dos Judeus. Olha, é ironia, meu amado. Meu amado, uma das coisas ruins no ser humano é o deboche. É o demônio do deboche. Você está sofrendo, ainda vai sofrer aquele deboche. Por exemplo, quando a pessoa está doente, cada um que aparece é um médico, dá uma opinião diferente. Né? Mas eu quero dizer para você, tá, meu amado, que o nosso maior rei é Jesus. Ele reina sobre tudo e sobre todas as coisas. O poder dele vai além da nossa imaginação. Para você ver como o Senhor é maravilhoso. E dizia, salve, Rei dos Judeus. Quer dizer, ali era um deboche muito grande. Será que aquele soldado naquela época não tem filho? E hoje? Isso fizeram naquele tempo. E hoje? O deboche para com o Senhor. Hoje o Senhor mandou uma chuva, estava o inesperado, ninguém esperava isso. E é preciso esperar? O Senhor manda o que Ele quer. Hoje a enchente está muito grande, o mar está agitado, está lambendo o que tem fora da praia. Negativo, meu amado. O Senhor botou areia na beira do mar, chamado praia, para justamente dominar a fúria do mar. O homem arregaça aquela areia, ou bota pedra e constrói onde não é para construir, mas aquela parte é do mar. Ninguém toma dele, não. O Senhor vai lá e manda lamber e ele sai tudinho, leva tudinho, ou não é? O mar está aumentando. Se você for lá para Jeremias 5:22, você vai ver que o mar não aumenta. É a palavra do Senhor, é para sempre. Tá? Então, não queira você dizer que o Senhor está contra a humanidade. Em hipótese alguma. A humanidade é que está contra o Senhor. Como aquele soldado, salve, Rei dos Judeus.
Para com isso. Um homem nas condições que estava Jesus ali, com uma coroa de espinho na cabeça, um caniço na mão, no meio daquela multidão de gente, os soldados esticavam ele dessa maneira. Isso é ironia. O 19, dava-lhe na cabeça com um caniço, cuspiram nele e, pondo-se de joelho, lhe saudavam. Dava-lhe na cabeça com aquela coroa de espinho, dava-lhe na cabeça dele com canizava chicotada. Um homem perverso, ele não a chicotada é para o cabra sentir, não é para fazer enfeite, não. Não é aquela mãe que pega o filho, menina, eu vou te bater, o menino grita de lá querendo pé, a mãe não nem bate. Não, não é por aí. Não é bater, eu também sou contra a violência. Eu estou falando que antigamente era assim, tá, meus amados? Mas não estamos vivendo antigamente, estamos vivendo hoje. Então, quer dizer, Jesus ali preso, no meio daquele bloco de homens, com uma coroa de espinho na cabeça, tá? E não era bem feito, não era mal feito, porque ali nunca teve um perito para fazer uma coroa. Era só uma rodela de espinho, tá? E batiu com força na cabeça dele através de um caniço. Porque o cabra não batia mesmo com a mão para se furar também. Não, mas não fizeram isso. O sofrimento era só para Jesus. Ninguém podia receber aquele sofrimento se não fosse só Jesus. Hoje você diz assim, mas eu tenho sofrido tanto, eu sido tanto humilhado, pastor. O que eu faço? O Senhor diz que os humilhados serão exaltados. Ele só diz assim, tem bom ânimo. Eu venci o mundo e vós vencereis também. No mundo ele diz, passei por aflições. Jesus passou pela nossa maior aflição. Jesus foi o que mais sofreu por todos nós. E nunca reclamou nada de ninguém. Então ele disse assim, no mundo passeis por aflições, mas tendes bom ânimo. Eu venci o mundo e vós vencereis também. Ali naquele momento, não estavam só batendo em Jesus, não estavam batendo em mim e em você por Jesus. Isso, meus amados, é para que nós tenhamos essa força de proclamar o nome de Jesus, respeitá-lo desse nome, porque esse nome é maravilhoso. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, ele é príncipe da paz, ele não é o príncipe da paz, ele é príncipe da paz. Amém? Isso é para mim e para você. O número 20, para encerrar, ele diz assim, depois de o ter escarnecido, despiram-lhe a púrpura, e vestiram-o com as suas próprias vestes. Então, conduziram Jesus para fora com o fim de ser crucificado. Tiraram-lhe a púrpura de Jesus, vestiram com suas próprias vestes e conduziram Jesus para fora do palácio, era dentro do palácio isso, para ser crucificado. Você veja o quanto o ser humano é ruim, o quanto o ser humano precisa de uma boa correção. Deus me perdoe, pelo amor de Deus, mas o Senhor não faz isso, tá? Então, eu quero dizer para você, tudo isso o Senhor Jesus passou por mim e por você. E depois que estava naquele madeiro, disse, Pai, perdoa, Pai, porque ele não sabe o que faz, ele não sabe o que faz. Meus amados, nós não sabemos o que fazemos. Então, se o Senhor nos abriu os olhos para ver essa maravilha, vamos glorificar o nome de Jesus na nossa vida. Vamos dar ênfase a esse Rei maravilhoso. O nome dele é Jesus. Amém? Nós estamos chegando ao final desse momento tão especial de falar do nome de Jesus Cristo para você e para mim, Deus amado. Então, o Senhor diz assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Senhor, quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como a dar o mundo. Fique com Jesus, nós os abençoamos todos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.